Você com certeza já deve ter visto esse símbolo em algum rótulo de alimento ou bebida. E provavelmente, assim como a maioria das pessoas, o seu sentimento ao ver esse tezinho é de angústia, de raiva, de medo, de ódio ou então até mesmo puro descaso. Para você tanto faz, tanto fez. E esses sentimentos, eles são perfeitamente comuns e normais de serem sentidos a partir do momento que nós nos deparamos com algo que nós não entendemos perfeitamente, que nós não entendemos o processo e muito menos o produto final. Então, nesse vídeo nós iremos conversar um pouco sobre transgênicos, ok? Quase que eu me esqueço, é importante ressaltar que, apesar de nós conhecermos mais plantas, alimentos de origem transgênica, animais também podem ser transgênicos. Porém, nesse vídeo eu irei focar nos vegetais. Antes de prosseguirmos com o vídeo, eu preciso que você se lembre de 3 conceitos básicos. O primeiro deles, você deve se lembrar das aulas de biologia. Todos os seres vivos, eles são passíveis do processo de evolução, como diz a teoria de Charles Darwin. E essa evolução, ela vai ser alcançada por diversos mecanismos, de acordo com o ambiente que o ser vivo se encontra. Porém, esse processo de evolução, a partir de pequenas mutações, ele vai ocorrer num período de milhares de anos, normalmente. Isso porque é necessário observar, é necessário que a natureza entenda que aquela mutação, que aquela adaptação, ela foi de fato positiva para a sobrevivência e a consequente perpetuação da espécie naquele ambiente. Um outro conceito muito interessante é o melhoramento genético. O melhoramento genético é diferente de engenharia genética. O melhoramento genético ele é realizado pelos seres humanos há milhares de anos e nós podemos observar isso facilmente, especialmente nos alimentos em que consumimos diariamente, como por exemplo o frango de corte. Como podemos observar nessa imagem, nós podemos observar que houve a diferença gritante entre a massa corporal dos frangos no decorrer dos últimos anos. O último conceito dos 3 é que OGMs, ou seja, organismos geneticamente modificados, e transgênicos são duas coisas distintas. Você lembra da lógica filosófica? É basicamente algo assim. Todo transgênico é um OGM, porém nem todo OGM é um transgênico, certo? E por que isso acontece? Qual é o conceito de organismos geneticamente modificados? Organismos geneticamente modificados são aqueles que têm o seu genoma alterado em visão, tendo como objetivo principal favorecer certas características desejadas, como por exemplo a cor dos olhos, a cor do cabelo, a altura, enquanto nos transgênicos, obrigatoriamente, o gene que vai ser inserido no genoma, ele tem que ser proveniente de outra espécie, como no caso de qualquer transgênico que tenha a sigla BT depois. O que essa sigla quer dizer? Ela quer dizer que essa planta ela vai apresentar no seu genoma um gene proveniente do Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria. Eu fiquei me perguntando por um tempo como é que eu iria explicar para vocês como um transgênico ele é formado, ele é produzido. Então me veio essa ideia na cabeça. Você já ouviu falar do meme Deus me free, mas quem me dera? Então, a produção do transgênico ele pode ser inserido nessa frase. Vamos pensar o seguinte: a partir do momento que nós colocamos a palavra em inglês free no lugar de livre em português, muitas pessoas entendem o sentido da frase e até mesmo quem não entende pode inconscientemente completar a frase e entender o sentido dela, certo? Basicamente é assim que um transgênico é feito. Nós temos o genoma de uma planta e a partir do momento que lá no genoma da planta nós temos o gene da palavra livre, nós iremos retirá-lo e nós iremos inserir o gene da palavra free, que veio de outro organismo. A partir do momento da inserção do gene free no genoma da planta, a planta ela vai conseguir aproveitar as características que o gene free trouxe para ela. Deu para entender? Ou seja, a partir do momento que a gente traz um gene de um organismo completamente diferente daquele organismo primário, aquele gene ele vai, teoricamente, produzir a mesma proteína. Porém, um questionamento válido geralmente surge quando nós falamos sobre a utilização desse transgênico na lavoura.
Se a planta ela é resistente ao glifosato, que é um herbicida muito potente e muito tóxico, o que será que essa planta vai fazer no nosso organismo? Bem, eu posso dizer para você que nós ingerimos DNA e proteínas todos os dias. A partir do momento que nós comemos uma maçã, uma outra fruta qualquer, nós comemos carne, nós estamos ingerindo diariamente DNA e proteínas provenientes da natureza, de forma natural. E lembrando daquele primeiro conceito que eu falei para vocês no início do vídeo, nós podemos lembrar que na natureza ocorrem a todo momento mutações. E pode ser que aquela maçã que você comeu no seu café da manhã, ela podia ter uma mutação ou outra. E você não sabe, mas você ingeriu e está bem até agora. Pelo menos eu espero que você esteja bem, né? Mas o que eu quero dizer é que nós ingerimos diariamente diversas moléculas de DNA de diversos organismos e nós estamos bem. E o diferencial dos transgênicos é justamente o seguinte: nós, seres humanos, cientistas, estamos manipulando o genoma daquela planta. Para eles chegarem à sua mesa e você se alimentar deles, eles passam por um processo infinito de testagens de toxicidade, de alergenicidade, de testes de segurança. E esses testes eles não ocorrem apenas em sílico, ou seja, com auxílio da bioinformática, mas também acontecem in vitro e também in vivo. Então, para você ter uma ideia, o primeiro alimento transgênico que conseguiu chegar à mesa da população e da sociedade no mundo foi em 1994, com o tomate transgênico. E isso só ocorreu 10 anos após do primeiro organismo transgênico ser produzido. Então, são anos e anos de estudo, com experimentos de segurança. Isso faz com que a alimentação de transgênicos seja muito mais segura do que a maioria das pessoas pensa. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido algo novo com ele. E eu fico à espera aí. Se vocês tiveram dúvidas, críticas construtivas, podem comentar aqui embaixo. E é isso. Tchau, tchau.